Se eu começasse a investir em 2026, como é que faria? Pessoalmente, já comecei a investir há 7 anos atrás, mas sei que há informação infinita na internet. Então, para um iniciante, é naturalmente difícil saber por onde começar. Por isso, hoje vou-te falar dos básicos para teres uma ideia de como começar a investir em 2026. Eu prometo, não é o bicho-papão que parece, só dá um bocadinho de trabalho. A primeira coisa que é muito importante perceber é que investimento, por definição, é uma coisa a longo prazo e não deve ser confundida com trading. Investir num ativo significa acreditar no valor dele a longo prazo, ou seja, que daqui a 10, 20, 30 anos, aquela empresa ou aquele conjunto de empresas ainda estão a aportar valor aos consumidores. Fazer trading com ativo significa que eu acho que sei que daqui a um dia, uma semana, um mês ou um ano, aquele ativo vai descer ou vai subir, ou seja, são coisas completamente diferentes. E imagina só, se eu tivesse a começar a investir e a minha primeira ideia fosse comprar uma ação para a vender daqui a 6 meses ou daqui a um ano, porque acreditava que ela ia estar mais valorizada, isso seria basicamente como jogar no casino, porque eu não estou equipado para fazer esse tipo de previsões. Para já, ninguém tem a certeza absoluta do que é que nenhum ativo no mundo vai fazer nos próximos tempos. Muito menos uma pessoa que não conhece muito de mercados financeiros. Repara, a maior parte dos fundos de investimento não conseguem ter uma performance superior ao SP500, que é o índice que reúne 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. E, portanto, se aqueles gajos que tiraram tudo sobre finanças, que têm o telefone do Tim Cook e do Bill Gates e do Elon Musk em speed dial, não conseguem ter uma performance melhor do que o SP500, imagina nós como investidores individuais. É uma loucura. No entanto, nós como investidores temos um grande ativo que esses fundos de investimento que têm que apresentar resultados trimestrais ou anuais não têm, que é tempo. Como nós vamos estar a investir a 10, 20, 30 anos, não precisamos de acertar no que é que aquele ativo vai fazer no próximo ano. Apenas precisamos de acertar que o ativo ou ativos que estamos a comprar daqui a 20, 30 anos vão se manter no mercado e vão estar mais valorizados, o que é uma aposta menos difícil de fazer do que para o ano ou para o mês que vem. O tempo no mercado, a par da diversificação de ativos, é a nossa maior proteção contra a ignorância, é o nosso maior ativo e isto deve ser o primeiro slogan que tens que reter. Além disso, o tempo também é um grande aliado da 8ª maravilha do mundo, os juros compostos. Repara, vou-te perguntar assim em contas muito rápidas. Se tu metesses 1000 euros num fundo que te dava 10% ao ano durante 40 anos e não metesses lá mais dinheiro, com quanto dinheiro é que acabavas lá depois desses 40 anos? Assim, de matemática rápida, diz-me-ias, ok, 1000 euros, 10% são 100 euros, vezes 40 anos dá 4000 euros, 4000 euros mais 1000 euros dá 5000 euros e esse seria o valor total. Só que isso é completamente errado. Porquê? No primeiro ano tu efetivamente recebes 10% dos 1000 euros. Mas depois tu já ficas lá com 1100 euros. Ou seja, no segundo ano, tu já estás a receber 10% de 1100 euros, que já são 110 euros e por aí em diante. Repara que se investires 1000 euros e eles ficarem a crescer 10% ao ano, no final de 40 anos tens lá 45.000 euros, dos quais só meteste 1000. Atenção que garantir um retorno de 10% médio durante 40 anos é uma coisa altamente difícil. Era só para ilustrar o meu ponto com números mais redondinhos e para perceberes o que é o juro composto, porque é uma coisa mesmo muito importante na tua jornada de investimento. Posto isto, já podemos ir a como começar a investir em 2026 e aqui há 3 etapas que começam no ponto 0. Este é um ponto de extrema importância e não podes começar a investir sem passares por aqui primeiro, que é responder à pergunta: porquê é que queres começar a investir? Agora, como estás com aquela pica de começar, até te pode parecer óbvio e a pergunta nem é assim tão relevante. É porque quer pensar no meu futuro. Mas acredita que com o passar dos meses e dos anos, isto torna-se cada vez mais aborrecido e depois acontece outra coisa, que é, tu dizes assim, eu estou a descartar, pode ser 20 euros, pode ser 100 euros, pode ser 500 euros o valor que tu quiseres investir por mês, para ali, e eu não estou a ver retorno nenhum na minha vida daquela coisa. Ok, o balanço está a crescer, os investimentos até estão a correr bem, mas eu não estou a tirar nenhum proveito disso e eu não sei se não morro amanhã. E quando acontece esse momento, é muito tentador nós levantarmos o dinheiro e deixarmos de investir. Então é muito importante que a partir do dia 1 nós já sabemos perfeitamente porque é que queremos começar a investir e esta resposta vai se manter consistente durante o resto da tua vida, porque estamos a falar de um investimento, uma coisa que é mesmo a longo prazo. Então é mesmo importante haver uma motivação muito forte que não te leve a desistir, mesmo que seja passado 5, 10 anos, porque lembra-te, o tempo é o teu aliado e quanto mais tempo tiveres no mercado, mais majoras as probabilidades de teres um retorno fixe. Eu diria que assim, em termos de motivações da maior parte dos investidores, existem duas. Uma delas é ganhar tempo,
Ou seja, reformares de forma antecipada, meteres dinheiro suficiente nos teus investimentos para dizeres assim: ok, eu agora já não preciso trabalhar mais, o dinheiro que tenho aqui já me dá para viver o resto da vida. E há um conceito que é o FIRE, se quiseres podes ir procurar, e não significa que vais deixar de trabalhar, significa que deixas de depender do trabalho para viver o resto da tua vida. O segundo motivo é aquela malta que não confia na reforma que vai ter do governo, porque se calhar a malta com 20, 25, 30 anos, nós até nos reformarmos e o governo tem sempre aumentado a idade da reforma, se calhar vamos ter o quê? 70, 75, 80 anos, e eu sei lá qual é que é o estado do país daqui a 40 ou 50 anos. Então prefiro prevenir-me, ter o dinheiro do meu lado, ter os meus ativos, para que não tenha que depender ao máximo que eu posso de fatores externos. E pessoalmente, eu insiro-me um bocadinho dentro destas duas categorias. Por um lado, quero ter dinheiro para já não precisar de trabalhar, apesar de eu achar que nunca vou deixar de trabalhar, porque é uma coisa que eu gosto muito, ou pelo menos enquanto a minha saúde o permitir. E por outro lado, zero confiança no governo, e eu quero tratar da minha reforma, porque acredito que se não o fizer, depois vai ser complicado. Posto isto, se já tens a tua motivação, estás pronto para passar para o primeiro passo de investir, que é orçamentação. Na minha opinião, não vale a pena uma pessoa começar a investir se não tomar primeiras rédeas da sua situação financeira. E eu sei que em alguns casos pode ser não só chato, trabalhoso, como até doloroso. Olhar para a conta e dizer: ok, todos os meses estes são os meus gastos, isto é o que eu gasto dinheiro aqui, ali e acolá, e provavelmente, não te vou mentir, porque isto aconteceu comigo também, tu vais-te ficar a sentir mal por gastar dinheiro naquela coisa ou na outra coisa. E está tudo bem, porque este processo é um processo de consciencialização financeira, e nesse processo provavelmente algumas coisas vão doer. Agora é importante que percebas que só fazeres este passo já te mete à frente 90% dos portugueses, e é uma coisa que te deves sentir bem com ela. Depois, sentir que vais ter muito mais mão nas tuas finanças, e que quando quiseres sim comprar uma coisa, seja ela um telefone, seja jantar fora, o que seja, tu já não te vais sentir mal, porque tu sabes que tens dinheiro para comprar aquela coisa. Eu já fiz um vídeo, podes ir procurar no canal, sobre como fazer a nossa orçamentação, até sugeri lá algumas aplicações, e é uma coisa que tu fazes uma vez e depois já dá muito menos trabalho, já só tens que fazer um update. Mas é muito importante até para saber quanto é que tu podes investir todos os meses. Porque tu podes dizer assim: Bernardo, eu adorava investir 500 euros por mês. Só que depois vais fazer as contas e se calhar não tens 500 euros por mês para investir já. E está tudo bem com isso. A ideia desta primeira fase é saberes exatamente quanto é que tu ganhas, onde é que gastas o dinheiro e depois qual é que é o dinheiro que podes pôr de parte para fazer um investimento sem que isso vá afetar muito a tua vida. Claro, não vais deixar de comer para investir. Agora, se calhar não vais sair 2 vezes à noite por mês, que ias sair de outra maneira, para poder investir. Isto depois depende das trocas que cada um está disposto a fazer. O investir é um processo altamente pessoal e não existe uma fórmula que sirva para todos, até porque cada um tem as suas motivações pessoais, cada um tem os seus gostos e cada um tem aquilo em que acredita no que toca a poupar versus gastar dinheiro. Está tudo bem, não há respostas certas, nem respostas erradas. Claro que há gestões mais prudentes ou menos prudentes do dinheiro, mas no final do dia tu só deves investir aquilo que te sentires confortável a investir. Para a segunda fase é criar um fundo de emergência. Não vale a pena investir se não tens um fundo de emergência primeiro, por uma razão muito simples. As coisas na vida acontecem que tu não estás à espera, tens o carro, depois de repente o carro avaria e tens que dar 2.000 euros e guess what? Se tu não tiveres esse dinheiro de parte, onde é que tu vais tirar esse dinheiro? Aos teus investimentos. E toda a ideia de investir é não tirar de lá o dinheiro, é ficar o maior tempo possível investido no mercado. Então para isso nós criamos o fundo de emergência, que no fundo lá está, é uma forma de nos proteger contra emergências sem ter que tirar dinheiro dos nossos investimentos. Também já fiz um vídeo a explicar como é que se cria um fundo de emergência, mas a minha opinião, o que eu faria para mim é, antes de ter um fundo de emergência 3 a 6 meses das nossas despesas mensais, e lá está mais uma vez, muito importante fazer a orçamentação para saber quanto é que gastamos todos os meses. Bom, antes de ter esses 3 a 6 meses, eu nem pensaria em investir. É mais importante construir primeiro o fundo e depois sim podes começar os investimentos. Ainda assim, se durante esta fase 2 de construção do fundo de emergência, que é algo que pode durar entre meses, em alguns casos até anos, tu quiseres ir começando a investir tipo 10 euros por mês, eu não vejo porque não. Estamos a falar de um valor
que certamente não vai ter um grande impacto na tua orçamentação mensal, mas que te vai ensinar uma coisa ultra valiosa, que é lidar com os sentimentos quando estamos a investir. Se tu nunca compraste ou vendeste nenhuma ação, nenhum ETF, nada assim, eu garanto, quando tu meteres lá dinheiro, que sejam 5 euros, que sejam 10 euros, tu vais ficar a checar aquilo bué de vezes. Quando estiver no verde, tu vais te sentir bué de eufórico, vais sentir que és o maior da tua aldeia porque acertaste, porque escolheste a coisa certa. Ao contrário, se aquilo começar a ficar no vermelho, apesar de serem só 10 euros, tu vais te sentir bué da mal. E experienciar estes sentimentos é muito melhor fazê-los com 10 euros do que com 1000 ou com 10.000 euros. Então sim, se fosse eu, ao mesmo tempo que estivesse a construir o meu fundo de emergência, eu estaria já a estudar um bocadinho dos mercados, escolheria um ativo, assim uma coisa mais segura, tipo um ETF de SP500 ou outra coisa. Eu sempre digo, nada disto é aconselhamento financeiro e nunca devem comprar absolutamente ativo financeiro nenhum só porque ouviram um youtuber a falar num vídeo, mas escolher um ativo qualquer que para vocês faça todo sentido e começar com 10 eurinhos por mês. Isto era o que eu faria. Quando tivesse o meu fundo de emergência construído, aí sim podia passar à terceira fase, investir. Esta fase é sem dúvida a mais complexa e a que dá mais trabalho e está dividida em 6 pontos. E o primeiro deles é aprender. Atenção que quando eu digo aprender, a expectativa não é que tu saibas tudo sobre todos os mercados. Nada disso. É começar de uma forma mais larga e depois ir afunilando àquilo que te interessa. Eu diria começar por perceber quais é que são os tipos de ativos que existem. O que é uma ação, o que é um ETF, o que é cripto, o que são metais preciosos, obrigações do tesouro, saber o que é cada um dos ativos. Este é um estudo que deve ser feito extensivamente e depois, naturalmente, tu vais-te começar a sentir mais atraído por uma classe de ativos ou por outra. E aí entra o ponto 2. Perceberes o teu perfil de investidor. Existem investidores que toleram mais o risco e então estão dispostos a fazer apostas mais arriscadas, mas que se perderem o dinheiro também não têm grande problema. E existem outro tipo de investidores que são completamente aversos a perder dinheiro e então, claro, vão fazer apostas mais seguras, mas cujo potencial de retorno também não é tão alto. Pessoalmente, eu acho que é sempre melhor começar pelo investidor mais seguro e mais averso ao risco, até porque para ser um investidor com um perfil de risco maior, também já temos que começar a aprender mais coisas, a aprofundar o nosso conhecimento para conseguirmos maximizar a probabilidade das nossas apostas darem certo. Neste ponto eu aconselharia, mais do que a ver vídeos, talvez também a ver alguns podcasts, a ler livros, como por exemplo a Psicologia de Dinheiro. Acho que é um ponto de partida espetacular para qualquer investidor. E repara que quando chegarmos ao final do ponto 2, nós já temos conhecimento abrangente sobre os ativos, já nos conhecemos como investidor e então agora podemos ir ao ponto 3, que é delinear um plano de investimento. Aqui é onde nós vamos escolher os ativos que se enquadram mais no nosso perfil de risco e vamos fazer depois uma investigação mais a fundo sobre quais é que são as opções disponíveis. Por exemplo, se o teu perfil de investimento dá para investires em ETFs, então aqui tu vais perceber o que é o SP500, vais perceber o que é o MSCI, ok, já devias ter algumas luzes da pesquisa que andaste a fazer lá atrás, mas agora vais entrar mais deep, vais ver qual é que é o retorno histórico. E a ideia aqui é eu, como novo investidor, escolher onde é que vou investir, já sei também quanto é que posso investir e neste terceiro ponto vou fazer também uma coisa muito importante, que é, vou delinear um plano para quando e quanto é que eu vou aumentar no meu investimento. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu hoje estou a investir 100 euros, perfeito, mas eu vou dizer já agora, eu gostava de começar a investir 150 euros ou 200 euros por mês e acho realista fazê-lo a partir do próximo ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos. E o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Porque isto depois, a questão do investimento passa a ser também um modo de vida, que é assim, eu gostava de ganhar mais dinheiro. Não, não é só isso. Eu gostava de ganhar mais dinheiro porque eu, quero melhorar a minha qualidade de vida hoje, mas também quero investir mais para ter a certeza que no futuro estou mais descansado. E isto, parecendo que não, dá outra motivação cá dentro. Quando chegamos ao final do ponto 3, recebemos uma excelente notícia, que é, o trabalho duro está feito. E agora podemos passar ao ponto 4, que é escolher uma corretora e começar a investir. É aqui que entra o patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que na minha opinião é uma ótima primeira corretora para começar a usar. Porquê? Em primeiro lugar, estamos a falar de uma corretora 100% legal, altamente regulada e que se rege por todas as diretrizes da União Europeia. Em segundo lugar, criar uma conta é muito simples, não tem custos e assim que acedes à XTB,
tu tens logo lá uma aba com notícias e atualizações que te permite aprofundar ainda mais o estudo. São materiais completamente gratuitos e que são super úteis para qualquer pessoa que está a começar, desde notícias do mercado até tutoriais de como fazer uma coisa ou outra. Em terceiro lugar, a forma como a XTB está feita não é a corretora mais básica do mundo, mas na minha opinião isto é uma coisa boa. Porquê? Se tu aprenderes a mexer na XTB, tu basicamente sabes mexer em tudo. Depois, a XTB é uma corretora onde podes comprar ações, ETFs, etc. E nos produtos em euro, tu não tens comissões até 100 mil euros. Ou seja, a XTB é uma das corretoras mais baratas que existem para investidores no início. E depois, por último lugar, tu podes fazer um plano de investimentos. Lá está, aquele plano que a gente já desenvolveu. Tu fazes o plano de investimentos com os ETFs que tu quiseres e depois, mensalmente, de forma automática, a XTB investe o dinheiro na data em que tu quiseres, ou seja, menos uma coisa para te preocupar. Podes inclusive começar um destes planos de investimento com 15 euros por mês e claro, podes sempre levantar o teu dinheiro a qualquer altura. Portanto, se a XTB te interessou, tens o link na descrição. No final deste quarto ponto, já nos podemos sentir bué da bem, porque já começámos a investir. Aquele objetivo que nós metemos na cabeça já está a acontecer. E o quinto ponto é agora um ponto de futuro. Trata-se de uma vez por ano reavaliar o nosso plano de investimento. Seja em termos de ativos, porque entretanto o mercado, o mundo pode ter mudado e aquele ativo onde nós estávamos a investir já não acreditamos tanto ou pensamos que já não possa fazer sentido e então, claro, podemos fazer uma rotação de capital para outro tipo de ativo, lá porque escolhemos investir num ativo durante 1 ano ou durante 2 anos ou durante 5 anos, não significa de forma nenhuma que não possamos rodar para outro ativo. Atenção depois aí, porque às vezes pode haver ganhos que temos que pagar impostos sobre eles. Mas além de reavaliar os ativos em si, reavaliar também quanto dinheiro é que eu agora já posso investir, qual é que é a frequência com que estou a investir, se deveria mudar, tipo em vez de uma vez por mês, se deveria investir de 2 em 2 semanas, tirar um bocadinho de tempo para pensar sobre isso e acima de tudo, lembrar-nos porque é que estamos a investir. Nessa data do ano, que pode ser no dia 1 de janeiro ou no dia 2 de janeiro, porque no dia 1 um gajo às vezes está com ressaca, acontece, para que a gente nunca caia no erro de tirar o dinheiro dos nossos investimentos por um capricho, como por exemplo, comprar um carro novo ou ir de férias. Ora, o sexto ponto é o mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo. Esperar. Se por um lado parece simples, por outro lado eu garanto, alguns na tua vida, aquele dinheiro vai-te tentar. A gente vai querer tirá-lo por uma razão ou por outra e a menos que seja mesmo uma emergência, uma coisa muito importante, é tentar resistir. Esperar, meus amigos, não é uma coisa sexy, mas lembra-te que um portfólio forte no futuro pode gerar mais rendimentos do que um trabalho.